Capítulo 21. Becca Eckersley. Universidade, George Washington. 13 de maio de 2011. 9 meses antes de sua morte. O campus começou a encher na quinta-feira. Na sexta, o trânsito vespertino ficou congestionado quando os pais convergiram para lá e ocuparam as ruas da Universidade George Washington para ver a formatura de seus filhos. Houve boatos da presença de agentes do serviço secreto no campus, pois o vice-presidente deveria proferir o discurso de Paraninfo no sábado. Era um momento emocionante para os formandos, que tinham quase se esquecido do colega que se enforcara pouco mais de um mês antes. Para a maioria, era apenas uma estatística, mas para Becca e Jack era algo muito mais tangível, pois ambos haviam tomado parte. Tratava-se de um acontecimento em que cada um sentiu que desempenhou um papel distinto no resultado. E como eles eram tão próximos daquilo, ignorar o fato ou deixar que ele fosse carregado para o passado era uma tarefa impossível. Em 7 de abril, Brad Reynolds tirara a própria vida. Ou seja, 5 semanas antes do dia da cerimônia de entrega de diplomas na George Washington. Desde então, a vida de ninguém fora a mesma. Brad enviará a mensagem de texto para Jack pouco antes de chutar a cadeira debaixo de si. Ele ficou pendurado durante exatos 63 segundos antes de a porta da cozinha se abrir e Becca vê-lo balançando, pendurado à viga. As semanas que antecederam a formatura foram de silêncio e isolamento para Becca e Jack, que passaram a maior parte do tempo juntos. Eles se sentiram perturbados com o fato de ficarem no apartamento de Jack. Toda vez que abriam a porta, viam os pés de Brad girando sobre o piso da cozinha. Dormir ali era simplesmente impossível. Em meados de abril, Jack recebeu um telefonema do escritório de admissões da Faculdade de Direito de Harvard. Uma carta oficial chegou 4 dias depois, e Jack a colocou ao lado de sua carta de aceitação, recebida meses antes. Becca pousou a cabeça no ombro dele e chorou quando o abraçou. Ele não demonstrou nenhuma emoção. Era o jeito como Jack lidava com as coisas. No entanto, apesar de Jack reagir daquela maneira à notícia, alheio à realidade de que nunca entraria para Harvard, nem para nenhum outro curso de direito naquele outono, Becca sabia que no fim, aquilo o afetaria profundamente. Bem, alguém da lista de espera acabou de receber a melhor notícia de sua vida, Jack comentou com Becca. Becca escutou a filosofia de Jack sobre como a vida funcionava. O infortúnio de um significava a realização do sonho de outro, quer esse sonho fosse ser admitido na faculdade de direito ou conseguir a garota de seus sonhos. Becca escutou, mas não acreditou nas palavras dele. Sabia que, apesar de toda a conversa de Jack de não querer exercer a advocacia, ele se sentiu muito mal com a notícia. Por isso, sem hesitação, ela concordou em ir com ele. Becca terminou de empacotar suas coisas na sexta-feira à noite. A cerimônia de formatura seria na manhã seguinte. Seus pais estiveram com ela no fim de semana anterior, para levar seus pertences de volta para Greensboro, para o verão. Passava um pouco das 10 da noite, quando ela entrou no apartamento de Jack. Tem certeza de que você não quer participar da cerimônia? Jack perguntou. Becca fez que sim com a cabeça. Não preciso dos cochichos e olhares fixos quando chamarem nossos nomes. Não creio que alguém vá cochichar e olhar fixo, mas não quero descobrir. Seus pais estão de acordo com isso? Sim. Não ficaram felizes, mas vieram na semana passada para pegar minhas coisas. Estão me apoiando. Sabem que tudo foi muito difícil e que nós só estamos tentando descobrir como lidar com isso. Este ano deveria ser bem diferente, não é? É uma pergunta retórica, certo? É. Jack estava sentado na cama de seu quarto vazio. Olhando para trás, percebo que tudo estava indo muito bem, até roubarmos aquele maldito exame. A partir daí, tudo mudou. Quer dizer, a vida de Brad desde que roubamos aquele exame. Jack, não fizemos nada contra Brad. Ele fez contra si mesmo. Dizer isso parece insensível e terrível, e sinto falta dele como sentiria a falta de meu irmão. Mas você e eu não somos responsáveis pelo que aconteceu. Para proteger a todos nós, você assumiu a responsabilidade por algo que Brad fez. Assim, isso deveria absolvê-lo de sua culpa. Harvard foi tirada de você, que considero muito pior do que uma não admissão. E sei que foi uma decisão sua, e assim, nunca me envolvi, mas acho que foi um completo absurdo Brad deixar você assumir a responsabilidade pelo exame. Jack tirou o celular do bolso e acessou as mensagens de texto. Ele me enviou isto pouco antes, disse, entregando o aparelho a Becca. Você a tirou de mim, Jack. Mas acho que ela realmente nunca foi minha. Por um tempo, Becca fitou o celular, lendo e relendo a mensagem em silêncio. Meu Deus, Jack! Ela se sentou ao lado dele. Por que não me disse nada? Dizer o quê? Você sabia que Brad estava puto por estarmos namorando pelas costas dele. Isso só adiciona um pequeno elemento ao fato de ele achar que roubei você dele. É quase assustador. Estou começando a pensar em Brad de um jeito diferente. Droga! Só quero achar uma maneira de seguir adiante. Entendo. Jack se levantou e pegou suas mochilas. Pronta? Vamos. Jack carregou escada abaixo as 2 mochilas, que representavam tudo o que ele possuía no mundo, e as ajeitou no porta-malas do carro.
Jogou a bolsa de viagem de Becca no assento traseiro e fez uma última inspeção no apartamento, pegando a TV em seus braços e deixando tudo mais que não tinha chance de caber no Volvo. No mês anterior, os pais de Brad passaram pelo apartamento para apanhar os pertences do filho, deixando apenas lembranças e um quarto vazio. Jack e Becca se detiveram antes de partirem. Lágrimas rolaram pelo rosto dela. Eles ergueram as cabeças, observando a viga de ferro situada no teto da cozinha. As últimas 5 semanas geraram muitos cenários em suas mentes, expondo como as coisas poderiam ter acontecido de maneira diferente. Jack poderia ter desistido do voo no dia em que Brad confessou seu amor por Becca, e ficado com seu amigo, quando este precisava muito dele. Becca poderia ter contado tudo a Brad, durante uma das conversas deles, até o amanhecer, e desarmado a bomba relógio em seu íntimo. Eles poderiam ter revelado a verdade desde o início, quando Gail e Brad voltaram para o último ano da escola. Jack poderia ter tirado a chave de Brad e dito a ele o quão absurdo era roubar um exame, e juntos, poderiam ter avaliado mais a sério as consequências de serem pegos. Talvez essas atitudes tivessem impedido o ano de se desenvolver da maneira como se desenvolveu. Talvez nada tivesse mudado. Enfim, Becca e Jack desceram a escada, deixando a porta do apartamento escancarada. Jack POS, ateve no assento terceiro. Em seguida, os dois embarcaram no velho Volvo. Quando o motor pegou, Jack saiu com o carro do estacionamento. 2 horas depois, Washington era algo ausente no espelho retrovisor. Só havia uma rodovia escura diante deles, como suas vidas, iluminada pelos faróis do Volvo, apenas por um curto trecho, com a escuridão e o desconhecido além do imediato. Dirigiram sem cessar a noite toda, com muito pouca conversa, até o sol encher os espelhos e estender o Volvo numa longa sombra, que deslizava sobre a estrada adiante. Mais ou menos na hora em que seus nomes estariam sendo chamados na formatura, eles cruzaram o rio Mississippi. 2 dias após terem deixado Washington, Becca e Jack acabaram em Wyoming. Em Yellowstone, compraram uma barraca e pagaram por um local de acampamento. Acharam seu terreno na área de camping de Bay Bridge, onde montaram a barraca e dormiram por 12 horas seguidas. Passaram 2 dias percorrendo trilhas sob o céu azul. Na primeira noite, Becca e Jack, sentados observando as chamas alaranjadas da fogueira, pensaram em Brad e no jeito como tudo acabou. Conversaram até o sol se pôr e a escuridão cair sobre o vale. Então, entraram na barraca e se aconchegaram um no outro no saco de dormir. Além das coisas que não conseguiam controlar e não tinham poder para mudar, Becca e Jack decidiram que o pior que haviam feito fora terem se apaixonado e mantido o segredo disso. Conseguiriam conviver com aquilo. No outono, Becca começaria seu primeiro ano da pós na George Washington. Conheceria novas pessoas e faria novos amigos. A pós-graduação estava fora de cogitação para Jack, e seu futuro era menos garantido. A notícia do roubo do exame e de sua rejeição pela Harvard se espalhou, o que não pressagiou coisas boas para a possibilidade de encontrar um emprego em Washington. Embora não tivesse dado muita importância a isso naquele momento, sob a noite estrelada do Parque Nacional de Yellowstone, Jack considerou como sua vida mudará nas últimas semanas. E quando ele se permitiu considerar seu futuro, começou a entender que assumir a responsabilidade pelo exame roubado poderia ter afetado sua vida muito mais do que considerou originalmente. A noite esfriou. Becca e Jack cobriram as cabeças com o saco de dormir e adormeceram. Capítulo 22. Kelsey Castle. Summit Lake. 13 de março de 2012. Dia 9. O senhor me pediu para descobrir por que o segredo de Becca era um segredo. Kelsey disse ao delegado Ferguson, junto ao lago, num pequeno restaurante que servia o café da manhã. Eu descobri por que Becca casou. Sentados ao balcão, eles tomavam goles de café amargo, enquanto o delegado comia um donut amanhecido. Estou escutando. Ela estava grávida. O delegado parou de comer o donut e percorreu com os olhos o restaurante, para assegurar que ninguém estava prestando atenção neles. De onde tirou essa teoria? Não é uma teoria, Kelsey afirmou, baixinho. De acordo com Michelle Maddox, a médica legista do condado que fez a autópsia, é um fato. O exame de sangue de Becca deu positivo para HCG, o hormônio produzido durante a gestação. Tirou uma folha de papel da bolsa e a pôs no balcão, na frente do delegado Ferguson. Era uma página impressa do relatório da autópsia, descrevendo o exame interno e a descoberta da DRA. Maddox de um feto feminino, supostamente no 5º mês de gestação. Filho da puta. O delegado Ferguson ergueu o documento e olhou para Kelsey com as pálpebras caídas, e a fisionomia congestionada de um homem que bebia e fumava muito. Devo me dar ao trabalho de perguntar como você conseguiu um relatório da autópsia que eu ainda não tinha visto. Kelsey tomou um gole de seu café. Não. O delegado fez um leve gesto negativo com a cabeça e sugeriu um sorriso. Pouco depois, relaxou e assumiu uma expressão impassível, considerando aquela nova informação.
Quer dizer que ela engravidou, depois fugiu e casou com o rapaz bem rápido. É plausível. Talvez explique por que a família tenta encobrir as coisas. Um pai que tem um escritório de advocacia importante e está se preparando para se candidatar a um cargo de juiz, não quer que descubram que sua filha solteira e grávida foi estuprada. Mas ela era casada. Mas ninguém sabia disso. Talvez fosse pior ainda para um advogado importante que sua filha fugisse para se casar. Mas preciso de alguma ajuda. Essas são todas peças importantes do quebra-cabeça, mas sozinhas não me deixam mais perto de descobrir quem arrombou a casa do Eckerley naquela noite. Bem, Ferguson brincou com sua xícara sobre o balcão. Primeiro, você tem de lembrar que ninguém arrombou a casa. Não há sinal de entrada forçada. O que significa que uma recém-formada na George Washington e pós-graduanda, na época, ou era ignorante demais para não saber que não devia abrir a porta para um estranho, estando sozinha na casa de férias de sua família, ou conhecia a pessoa e permitiu que ela entrasse. Muito bem. Então, Becca desliga o alarme e abre a porta. Para quem? Ela estava casada e grávida, mas quem diabos a matou? O delegado Ferguson tomou mais um gole e, em seguida, tornou a olhar em volta. O restaurante estava quase vazio. Pode ser que sua fonte esteja errada a respeito do casamento. Ou talvez a garota Eckerley estivesse equivocada sobre as intenções do rapaz. Ela queria se casar e achou que quem a engravidou quisesse a mesma coisa. Becca contou isso para algumas pessoas, ou pelo menos para sua fonte. O único problema? O rapaz não quis se casar com ela. Também não queria um filho. E encontrou apenas uma única maneira de resolver a encrenca. Kelsey considerará um cenário similar. Era uma boa teoria, mas com personagens ausentes. E eles se moviam em ordem inversa. Em geral, acha-se um suspeito, e depois se procura um motivo, não o contrário. O delegado Ferguson deixou escapar uma de suas risadas grosseiras, enquanto a observava pelejar com as possibilidades. Ninguém disse que seria fácil solucionar esse crime. No entanto, à medida que você avança nesse caso, quero que se lembre de uma coisa. Do quê? Em minha experiência, você pode encaixar a pessoa que faz algo tão terrível contra uma bela jovem em duas categorias. A primeira é daquela que odeia a vítima. Considerei isso, delegado. E até agora fui incapaz de descobrir alguém que pudesse ter odiado Becca Eckerley. A garota não tinha inimigos. O que nos conduz à única, outra categoria de alguém capaz de assassiná-la. Que é? Alguém que a amava. Mais tarde, naquela noite, após seu encontro com o delegado Ferguson, Kelsey, em sua suíte no hotel, ligou o computador. Estava sentada à mesinha de jantar, coberta com material de pesquisa do caso Eckerley. Um quadro se achava apoiado numa cadeira e decorado com fotos da casa dos Eckerley, com fluxogramas escritos à mão por Kelsey dos movimentos de Becca no dia em que morreu. Começando no campus da George Washington, passando pelas montanhas de Summit Lake e pelo Café Millie, e chegando até a palafita dos Eckerley. Os horários vinham escritos em cada lugar para manter as coisas bem claras em sua mente. Kelsey considerou as informações que recebeu do delegado Ferguson. Uma hora depois, as outras cadeiras estavam cobertas com pilhas de papéis que ela organizou num sistema coerente só para si. Passou a estudar as informações a respeito das viagens de Becca, um resumo de seus movimentos nos meses anteriores à sua morte. Becca começou a pós-graduação em agosto, 6 meses antes de seu assassinato, e a polícia rastreara apenas 3 viagens a partir de Washington naquele período. A primeira foi em novembro para Greensboro, presumivelmente para comemorar o Dia de Ação de Graças em Família. A seguinte foi para Green Bay, em Wisconsin, de avião, no Natal. A última viagem foi para Summit Lake, no dia em que foi morta. Kelsey começou por Greensboro, cruzando informações de recibos de cartão de crédito e registros de caixas eletrônicos com o endereço residencial dos Eckerley. Sem dúvida, uma viagem para comemorar o Dia de Ação de Graças. Em seguida, ela passou para a viagem para Green Bay. O que havia em Green Bay que faria Becca ir até ali no recesso de Natal? Rapaz, Kelsey concluiu. O que mais afastaria uma estudante de 22 anos de sua família no Natal? Kelsey passou mais uma hora estudando os registros telefônicos de Becca, procurando ligações feitas para códigos de área de Wisconsin. Nenhuma ligação. Embora Kelsey tenha achado, no período de 3 dias que abrangia o Natal, um telefonema por dia para o número da casa dos Eckerley, em Greensboro. Todas essas ligações passaram por uma torre de celular, em Green Bay. Kelsey estava perto, mas precisava de um nome, de um número de telefone, de um endereço ou de algo para rastrear. Em seu computador, Kelsey examinou a turma do primeiro ano da pós da George Washington, quase sem nomes. Excluiu as mulheres e se fixou nos 52 homens que cursavam a faculdade com Becca Eckerley. Uma pesquisa cuidadosa lhe informou que apenas 3 eram de Wisconsin e nenhum de Green Bay. Por mais 3 horas, ela investigou os outros estudantes do sexo masculino das turmas do segundo e terceiro anos. Nenhum era de Green Bay. Kelsey até examinou de relance os perfis dos advogados no escritório de advocacia de William Eckerley, flertando brevemente com a teoria do grupo de fofocas, que dizia que Becca talvez tivesse se envolvido com um dos colegas de seu pai. No entanto, logo desistiu, pois nenhum era de Wisconsin.
Kelsey colocou de lado suas anotações sobre a Faculdade de Direito da George Washington e voltou para os registros do delegado Ferguson. No verão após a formatura de Becca, ela viajou num jatinho pertencente a Milt Ward, senador de Maryland. Kelsey folheou algumas anotações. Milt Ward estava em todas as notícias. Por que um senador de Maryland a levaria a bordo de seu jatinho? Sentindo estar diante de uma informação importante, Kelsey pegou outra pilha de papéis e começou a investigar. Contudo, uma batida na porta a interrompeu. Ela olhou para o relógio, 23:18. Pelo olho mágico, Kelsey viu um homem de terno, com a gravata afrouxada e torta. Senhorita Castle. O homem tornou a bater na porta. Sou o detetive Madison. Vi a luz acesa, por isso imaginei que a senhorita estivesse no quarto. Kelsey abriu a porta, tanto quanto a corrente permitiu. Sim? Você ainda está acordada. Podemos conversar? O detetive perguntou. A respeito do quê? Becca Eckersley. Posso ver sua identificação? Claro. O detetive tirou seu distintivo e o passou pela fenda entre a porta e a moldura. Ele também apresentou sua carteira de motorista. Podemos conversar no saguão se a senhorita se sentir mais à vontade lá. Kelsey examinou o distintivo e reconheceu que era legítimo. Ela falaria com o delegado Ferguson a respeito daquele sujeito. Madison era um dos detetives estaduais que tinham tirado o caso da polícia de Summit Lake. O que há de tão importante para você bater em minha porta às 11 da noite? Houve uma evolução importante. Kelsey fechou a porta e soltou a corrente. Pegway. Ela devolveu-lhe o distintivo e a carteira de motorista. Algo sobre Becca? Posso entrar? Sim, Kelsey disse. O quarto está uma bagunça. O detetive Madison entrou na suíte e olhou em volta, percebendo a papelada amontoada desordenadamente sobre a mesa e as cadeiras. Você estava ocupada. Estou aqui a trabalho. Eu soube. O detetive foi até a mesa e mexeu em algumas folhas de papel. Por favor, não mexa em nada disso, detetive. A menos que tenha um mandado de busca. Não tenho. Ele se virou e encarou Kelsey. O que você está tentando fazer aqui? Estou escrevendo um artigo a respeito de Becca e Kerley. Madison voltou a observar a mesa e as cadeiras cobertas com papéis e esboços. Um artigo ou um livro? Kelsey permaneceu impassível. Um artigo. Por que tanto trabalho para um simples artigo? A história de Becca é complicada. Com certeza. Então qual é essa evolução que o trouxe até aqui tão tarde da noite? O detetive sorriu. Gostaria que você parasse de bisbilhotar em lugares onde não deve. Sou uma jornalista escrevendo um artigo, detetive Madison. Bisbilhotar é parte de meu trabalho. E como vocês estão sendo tão reservados acerca dos detalhes desse caso, tenho tido de montar o quebra-cabeça por meio de uma investigação peça por peça. Monte o quebra-cabeça do jeito que quiser, mas, se você violar a lei, pagará o preço. Fazer perguntas em Summit Lake não é uma atividade que viola lei alguma. De acordo. Mas invadir um prédio do governo é uma violação. Kelsey não hesitou. Quem invadiu algum prédio? O detetive Madison voltou a sorrir. Estou trabalhando nisso. Confie em mim. O vídeo de uma câmera de segurança mostra duas pessoas usando um cartão de acesso roubado para entrar na sede do condado. O mesmo cartão foi usado para entrar numa sala e acessar documentos confidenciais. Desta vez, Kelsey sorriu. Confidenciais? O condado de Buchanan é responsável por algum programa nuclear secreto. Que grafina! Onde você estava 2 noites atrás? Detetive, não venha até meu quarto para tentar me intimidar. Estou simplesmente fazendo uma pergunta. Que contém a implicação de que forcei a entrada nesse prédio a que você se refere. Você fez isso? Se quiser me interrogar, então me prenda e faça isso na delegacia. Por um instante, o detetive Madison pareceu refletir. Quando você retorna a Miami? Quando terminar meu artigo. Ah! O detetive exclamou, rindo e fazendo um gesto negativo com a cabeça. Não acho que irá conseguir. Assim que eu tiver certeza de que é você no vídeo, vou prendê-la. Se ainda estiver em Summit Lake. E também vou prender quem estava com você. Entendeu? Para ser franca, não, porque não sei de que diabos você está falando. E reparei que parte de seu material de investigação está com o carimbo do Departamento de Polícia de Summit Lake. Também roubou esse material? Kelsey não respondeu. Não, o detetive afirmou. Aposto que você não precisou. Stan Ferguson deve ter lhe entregado os documentos, porque ele está sendo um pé no saco desde que foi convidado a se afastar do caso. Vazar informações para a imprensa sobre uma investigação em andamento é uma péssima ideia. Dirigiu-se à porta. Boa noite, Sorta. Castle. O detetive Madison fechou a porta. Kelsey correu até o olho mágico e o viu percorrendo o corredor e entrando no elevador. Ela pegou o celular, ligou para Pen Courtney e deixou uma mensagem no correio de voz pedindo para ele ligar. Também enviou uma mensagem de texto para Pen com a mesma mensagem do telefone fixo dele. Kelsey vestiu uma jaqueta e saiu do quarto. Venceu apressada os 5 quarteirões que a separavam do Café Mille, que sabia estar fechado havia um bom tempo.
Ergueu os olhos na direção do segundo andar. As luzes estavam apagadas. Nos fundos do prédio, subiu a escada e bateu de leve na porta. Como não obteve nenhuma resposta, bateu com mais força. Então, a luz da cozinha finalmente se acendeu. As cortinas foram puxadas para o lado e, em seguida, a porta foi aberta. O que houve? Rai perguntou. Preciso de sua ajuda. Entrei. Rai usava calça de pijama de flanela, camiseta e chinelos. O que está acontecendo? O chefe dos detetives do caso Eckerley acabou de me fazer uma visita. Com ar sonolento, Rai observou com os olhos meio fechados o relógio da parede. Que horas são? Quase meia-noite. Por que a polícia apareceu em seu quarto de hotel à meia-noite? Porque acho que estou metida numa encrenca. O nome do sujeito é Madison, e ele quis saber por que eu estava bisbilhotando tanto por aí. Diga a ele que você está escrevendo um artigo. Isso não é crime. De acordo. Porém, entrei ilegalmente no prédio do condado, na outra noite com Peter, e examinei um relatório da autópsia que não foi tornado público. Achei que era um segredo. Pois é, deixou de ser quando uma câmera de segurança na frente do prédio me filmou. Ah não. Sim. Os melhores jornalistas se tornam os piores criminosos. Não é o que diz o ditado. Kelsey fez um gesto negativo com a cabeça. Tudo bem. Não entre em pânico agora, Kelsey. O que ele quer? Que eu vá embora de Summit Lake. Quanto falta para você terminar o artigo sobre Becca? Não muito. No mínimo, estão me ocorrendo algumas ideias que não correspondem às da polícia. Só preciso de algum tempo para desenvolvê-las. O delegado Ferguson disse que os detetives estaduais estão obcecados com a teoria de um estranho que apareceu na cidade naquela noite e entrou na casa dos Eckerley ao acaso. Sem dúvida, você discorda dessa teoria. Totalmente. Becca foi assassinada por alguém que ela conhecia. Quem? Não sei. Estou bem perto de descobrir, mas não tenho os recursos de que preciso. Em outra situação, eu conversaria com a família para obter um quadro da vida dela, algum vislumbre pessoal dessa garota. Descobrir quem eram seus amigos, quem ela namorou. Mas não há nenhuma chance de conversar com a família. E os amigos dela? Não sei quem eram seus amigos. Não tenho acesso aos seus e-mails. E sua conta do Facebook está indisponível. Podia ir para Washington e começar a investigar na George Washington até alguém me contar algo útil. Mas, após a visita do detetive Madison, tenho a sensação de que ir a Washington não será uma opção para mim. Então, qual é o seu plano? Kelsey respirou fundo. Você e eu irmos à casa de Millie e conseguirmos aquele diário. Ray Sorio. Não vamos pôr o carro na frente dos bois. Millie não está com o diário? Acho que sim, mas não tenho certeza. Ora, vamos descobrir. Tenho de conhecer a vida de Becca. Aí, poderei juntar as peças e propor uma teoria de quem a matou. Não consigo falar com a família dela, nem tenho tempo para localizar seus amigos. Neste momento, o diário de Becca é minha única esperança. Caso contrário, perco a história. Kelsey se aproximou de Ray. Preciso de sua ajuda nisso. Enquanto pensava, Ray fixou o olhar no teto. Tudo bem, Kelsey. Mas se Millie está com o diário, e o escondeu todo esse tempo da polícia, na certa não vai entregá-lo para nós. Sam Chance. Então, qual é o plano? Ray deu uma risada. Não tenho um plano. A ideia foi sua. Pare com isso. Você sabe que estamos falando a mesma língua. Ray assentiu com um gesto de cabeça. Estamos. Ray, como vamos pôr as mãos naquele diário? Sejamos criativas. Capítulo 23. Becca Eckersley. Parque Nacional de Yellowstone. 19 de maio de 2011. 8 meses antes de sua morte. O telefonema do senador, que acordou Jack e Becca na quinta-feira logo cedo, não salvou a vida deles, nada tão dramático assim, mas a modificou bastante. Naquela manhã, o toque do celular foi um som anormal, que perturbou o silêncio e o sossego que prevalecia em Yellowstone. Jack se virou, tirando o braço de Becca de seu peito, sentou-se e procurou o aparelho em sua mochila. Não reconheceu o número. Alô? Jack? Um homem perguntou com um sotaque sulista. Sim. Jack pigarreou e apertou o celular cheio de ruídos contra o ouvido. Jack, aqui é o senador Milt Ward. No ano passado, você trabalhou para mim num programa de estágio da Universidade George Washington. Jack endireitou-se. Sim, senhor. Como vai? Precisando de uma opinião jovem. Como você sabe, vou me candidatar para a eleição de novembro e preciso de ajuda em minha campanha. Senhor? Não estou ouvindo direito. Estou lhe oferecendo um emprego, filho. Você vai colocar palavras em minha boca com um de meus redatores de discursos. Por alguns segundos, houve uma interrupção de comunicação. Então o senador disse, filho, está me escutando? Sim, senhor.
Acabei de lhe oferecer um emprego, Jack. Sim, senhor. É uma honra. Ótimo. Vou colocá-lo em contato com minha chefe de campanha. Ela o atualizará sobre como as coisas acontecem aqui. E eu gostaria de encontrá-lo amanhã para jantar. Desculpe, senhor, mas estou na região oeste do país e não conseguirei voltar até amanhã. Estou no parque de Yellowstone para passar alguns dias. Então podemos nos ver na próxima semana? Sim, senhor. Vou lhe passar o número de Shirley Wilson. Ela arranjará tudo para você voltar aqui. Eu vim de carro, senhor. Quando sair do parque demorarei 2 dias para chegar a Washington. Shirley organizará as coisas. Vou mandar meu avião para buscá-lo. Será muito mais rápido do que voltar de carro. Precisamos nos encontrar o quanto antes. Vejo você dentro de alguns dias. Senador, eu. O senhor deve estar a par. Jack fez uma pausa, sem saber se devia prosseguir. Naquele momento, Becca se sentou, escutando o fim da conversa. Tive alguns. Jack procurou uma palavra apropriada. Problemas na faculdade antes de me formar. Não houve resposta do outro lado. Então Jack continuou falando. Por causa de um exame roubado. Ouvi dizer que o professor Morton é um idiota, filho. Eu também teria roubado aquele exame, se tivesse a oportunidade. O senador riu. Você foi checado, Jack. Sei mais a seu respeito do que você mesmo. E não há nada que eu não goste. Roubar um exame para passar numa matéria que não consegue enfrentar é uma coisa. Roubar um exame e não usá-lo é totalmente outra. Como o senhor sabe que não usei? Tenho ouvidos nos lugares certos, Jack. Anote este número. Jack anotou em sua mão o número de telefone da chefe de campanha do senador Ward. Vejo você na próxima semana, filho. Jack desligou o celular e olhou para Becca. Será que isso acabou de acontecer? Me conte. Oh, Senator Ward. Do meu estágio do verão passado. Sim? Ele está se candidatando a presidente. E? Quer que eu escreva para ele? Capítulo 24. Kelsey Castle. Summit Lake. 14 de março de 2012. Dia 10. Kelsey caminhava pela Maple Street comendo uma banana. Era uma manhã sem nuvens, fazia já um pouco de calor e era possível sentir o cheiro da primavera em todas as direções. Kelsey tinha de advertir o delegado Ferguson a respeito do problema que estava prestes a alcançá-lo. Ela virou na Minnehaha Avenue, subiu os degraus e adentrou o prédio antigo da polícia. Não havia ninguém guarnecendo a frente. Assim, ela seguiu direto para a sala do delegado. Encontrou-o de joelhos, atrás de sua mesa, procurando algo na gaveta inferior. Uma grande caixa de papelão estava sobre a mesa. Delegado? Ferguson colocou a cabeça acima do tampo da mesa. Senhorita. Castle, bom dia. Desculpe a visita sem aviso prévio, mas preciso falar com o senhor. Ele acenou para ela. Venha cá um minuto e me ajude a ficar de pé. Meu joelho não está bom. Kelsey contornou a mesa e o ajudou a se levantar. O que o senhor está fazendo? Ela notou naquele momento a total bagunça reinante. Papéis espalhados atrás da mesa e pregos se projetando das paredes nuas, onde antes quadros se achavam pendurados. Continuando a percorrer o ambiente com os olhos, Kelsey entendeu. O senhor está esvaziando sua sala? É hora, ele afirmou, sorrindo. Por causa de Madison? Por causa de muitas coisas. Ontem, tarde da noite, Madison apareceu na minha suíte no Winchester. Disse para eu voltar para Miami. Ele viu meu material de investigação. Parte dele tinha o carimbo do Departamento de Polícia de Summit Lake. Oh, delegado, sorry de novo. Não importa como Madison descobriu. E, honestamente, minha saída não é resultado disso. A aposentadoria era inevitável. Fiquei aqui o máximo que pude, mas agora preciso ir. Esperava ficar tempo suficiente para descobrir o que aconteceu com a garota do Zeckerley, mas isso não vai acontecer. Então Madison o está pondo para fora? Faça-me o favor. Um garoto que mal saiu das fraldas não tem autoridade para isso. Mas o promotor público tem. Ele me ligou e pediu para eu sair. Fiquei feliz. Sinto-me péssima, delegado. Mocinha, não se culpe por meus problemas. Os sinais de perigo já eram evidentes há algum tempo. O delegado jogou mais alguns itens na caixa já repleta sobre sua mesa. Mas me faça um favor, sim? O que o senhor quiser. Não deixe que a enxotem daqui como fizeram comigo. Tenho questões políticas e aposentadorias com que me preocupar. Você segue um conjunto diferente de regras. Sei como está perto de solucionar esse caso. Assim, não pare até que aconteça, certo? Sim, senhor. O delegado Ferguson tornou a sorrir e percorreu sua sala com o olhar. Bem, acho que chega. Todo o resto pode ficar. Vou deixar para os rapazes decidirem o que fazer. Quem assumirá seu lugar? O Departamento de Polícia de Summit Lake ficará em boas mãos, para quem quer que o entreguem. Me ajuda a levar para o meu carro?
Claro. Kelsey carregou uma caixa para fora e a colocou na traseira da caminhonete de Ferguson. O delegado esfregou as mãos e olhou para o velho prédio de tijolo, onde passou toda a sua carreira. Acabou. Para onde o senhor vai? Trabalhei ininterruptamente durante 43 anos, mocinha. Nunca tirei uma licença médica. Sei que é difícil de acreditar olhando para mim, mas é verdade. Vou relaxar por algum tempo. Onde? Só Deus sabe. Mas estou pronto, com certeza. Ele tirou um maço de cigarros do bolso interno do paletó. Me faça mais um favor. E entregou o maço para Kelsey. Ao pegá-lo, ela fez um ar de espanto. Jogue-o fora para mim. Sem dúvida, Kelsey disse. Ferguson embarcou na caminhonete e fechou a porta. Seu cotovelo esquerdo pendeu para fora da janela aberta. Tome cuidado, senhorita. Castle. Madison está em seus calcanhares. Assim, termine logo seu trabalho e caia fora daqui, ele alertou, entregando um cartão para Kelsey. Meu celular. Ligue se precisar de alguma coisa. Faltam apenas mais 2 peças, no máximo, para resolver o caso. Depois, tudo vai se encaixar. Boa sorte. Ferguson deu a partida. Kelsey acenou enquanto o delegado se afastava pela rua e virava na Maple. Por alguns instantes, o motor diesel rugiu. Então, o som desapareceu, assim como ele. Capítulo 25. Becca Eckersley. University George Washington. 4 de agosto de 2011. 6 meses antes de sua morte. Num dia quente do começo de agosto, 3 meses após a aventura no parque de Yellowstone, Becca se mudou para seu novo apartamento no bairro de Foggy Bottom, imediatamente a oeste do campus da Faculdade de Direito da Universidade George Washington. Era, por coincidência, o mesmo bairro onde Jack se estabelecera mais cedo, no verão. A caminhada de 2 quarteirões entre os apartamentos dele era fácil de vencer. Em 16 de agosto, começaria a orientação para os estudantes do primeiro ano da pós-graduação. As aulas teriam início no dia 22, o que dava a eles 2 semanas antes de a agenda de Becca a enlouquecer. Jack já estava trabalhando durante muitas horas na campanha de Milt Ward, mas lhe foi concedido o fim de semana para ajudar Becca a se instalar. Ele viajava esporadicamente, mas nas 2 semanas seguintes, permaneceria em Washington. O trabalho duro só começaria no final do outono, com os preparativos para a convenção partidária de Iowa, em janeiro. Após o café da manhã e um passeio pelo campus da Faculdade de Direito, os pais de Becca foram embora no domingo de manhã. Abraçados, Jack e Becca acenaram quando os Eckersley embarcaram no carro e partiram. De mãos dadas, passearam pelo campus, imaginando o ano vindouro. Você vai passar muito tempo aí dentro. Jack apontou para a biblioteca. Vai ser estranho estudar sem você. Fiquei tão acostumada em tê-lo à mesa diante da minha. Precisarei me virar sozinha ou encontrar outro cara para estudar comigo. Jack sorriu. Acho que você vai ser uma loba solitária. Não terei tempo para namorados. Recebi o currículo do primeiro ano por e-mail e parece intenso. Vou acreditar no que você está dizendo. Para mim, neste momento, a ideia de estudar durante muitas horas é bem difícil de lidar. Isso porque você foi chutado de Harvard e agora é um redator de discursos bem-sucedido, só 3 meses depois da última vez em que fez um exame escrito. Redator de discursos, sim. Bem-sucedido, longe disso. Mais um trabalhador braçal novato, à disposição de Bill Myers, que escreve quase tudo sozinho. Exceto, ocasionalmente, quando ele reescreve o que escrevi. Você está ganhando um salário e tem alguma estabilidade no emprego. Há alguém no partido de Ward que pode ser considerado adversário de verdade nas primárias? No momento, não. Se Ward conseguir a indicação, terei de trabalhar dia e noite até a eleição em novembro. Assim, nós 2 estaremos bastante ocupados. Só que eu vou ser pago pelo meu trabalho. Becca agarrou o braço de Jack ao se afastarem do prédio da biblioteca. Não precisa ficar repetindo isso. Ela resmungou, brincalhona. Deixaram o campus na direção de Foggy Bottom. Vamos parar no 19th para beber uma cerveja, ela sugeriu. Como nos velhos tempos. Jack balancou a cabeça. Vamos achar algo diferente. Precisamos de um novo lugar, você e eu. Eles caminharam pela Providência e acharam um bar chamado O'Reilly's. Sentaram-se a uma mesa ao lado da janela, pediram 2 cervejas Guinness e começaram sua própria tradição. As 2 semanas que antecediam o início das aulas foram especiais para Becca Eckersley. Pela primeira vez, além da breve experiência no parque de Yellowstone, ela expunha abertamente seu amor por Jack. No último ano da faculdade, eles caminhavam juntos sem se dar as mãos, e só se beijavam em corredores vazios dos prédios do campus. No entanto, após um verão em que só se viram ocasionalmente, com Jack trabalhando na campanha do senador Ward e Becca, na Carolina do Norte, o reencontro deles representava um tempo diferente em suas vidas.
Eles se encontravam para jantar sem a preocupação de serem vistos, e ficavam juntos durante a noite, sem precisar voltar furtivamente para casa na manhã seguinte. No domingo anterior ao início das aulas, o fim não oficial do verão, eles se sentaram à mesa ao lado da janela no O'Reilly's pela quarta vez em 15 dias. De fato, decidiram que era o novo lugar deles. A comida era boa, e Becca estava aprendendo a tolerar a cerveja Guinness. Tocava música pop, e num volume que permitia conversas. Alguns estudantes frequentavam o lugar, mas predominavam os jovens profissionais liberais. A pizza de pimentão e azeitonas foi servida, e eles a atacaram. Estava pensando em nossos arranjos de moradia. Becca mordeu uma fatia de pizza. Ela usava uma blusa branca sem mangas, que mostrava seus braços bronzeados. Os olhos de Becca refletiam uma natureza sedutora, que Jack percebeu imediatamente. Sim? Ele indagou. Parece idiota termos 2 lugares, quando ficamos em meu apartamento todas as noites. Jack estreitou os olhos. O que está tentando me dizer, Eckerley? Devemos morar juntos. Sem chance. Becca abriu a boca em surpresa dissimulada. Por quê? Vejamos, por onde devo começar? Primeiro, nós 2 temos contratos de locação de 12 meses. Assim, não podemos sair dos apartamentos. Segundo, tudo isso é muito legal. Sair para jantar, ficar acordado até tarde e dormir juntos. Mas a faculdade começa amanhã, e em pouco tempo, você vai ter de estudar feito uma louca. Eu terei de começar a trabalhar duro, e quando isso acontecer, nós 2 ficaremos felizes por um lugar próprio. Ah, Shim! Não nos esqueçamos do seu pai, e de como ele arrancaria o coração do meu peito, se fossemos morar juntos. Becca tomou um gole de cerveja. Tudo bem. Por enquanto, vamos deixar as coisas do jeito que estão. Voltamos a nos falar no ano que vem, antes de assinarmos quaisquer contratos de locação. Fechado. Eles terminaram sua refeição, e voltaram caminhando para o apartamento de Becca. Ali, ela foi ao quarto para se trocar. Ao mesmo tempo, Jack abriu seu MacBook e verificou os e-mails. Havia alguns de seus chefes, pedindo para Jack rascunhar algo para a próxima semana. Ele leu as especificações e em seguida, verificou a agenda das próximas viagens. Na semana que vem, terei de ir para a Califórnia com Word. Vou na terça e volto na sexta, ele disse, lendo o itinerário na tela, sem olhar para Becca, que saiu do quarto. Como não obteve nenhuma resposta, ele finalmente levantou os olhos. Ela estava à soleira da porta, usando apenas uma calcinha. A luz do quarto se refletia em suas coxas bronzeadas, e na pele lisa e morena. Acabei de falar com meu pai, Becca comentou, mantendo a pose. Ele concorda com você sobre essa coisa de morar juntos. E acrescentou que prefere que você não fique em meu apartamento depois das 10 da noite. O que é o caso? Ela deu meia volta, e entrou no quarto balançando os quadris. Feche a porta quando sair. A imagem do corpo nu de Becca tomou conta da mente de Jack. Ele não tinha certeza se as garotas sulistas em geral sempre achavam uma maneira de obter o que queriam, ou se Becca Eckerley, em particular, conseguia isso. De qualquer jeito, ele fechou o laptop e se dirigiu às pressas para o quarto dela, onde já havia tirado a calcinha. Ela fingiu surpresa. Meu pai pediu para você ir embora, ela falou parada, nua, ao lado da cama. Mensagem recebida. Jack se aproximou de Becca, enlaçou-a pela cintura e a beijou, enquanto ela desabotoava sua camisa. Os 2 caíram na cama.